Olá, pessoal! Em mais uma aula de geometria espacial, nessa questão 13, é dito o seguinte: a figura representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo processo de corte, vinco e cola. Essa figura aqui, deixa eu te mostrar logo ela, ok? Então, o processo dela foi, pegava um papelão plano, uma folha de papelão, cortava, fazia algumas dobras, tá? E depois colava para poder formar essa embalagem aí. Bom, voltando ao enunciado. Determina a quantidade de material necessário para fabricar 500 dessas embalagens, sabendo que a aresta da base é hexagonal e irregular mede 10 centímetros. Vamos dar uma volta aqui. Vamos voltar aqui na figura. Ó. Esse trecho de enunciado nos disse que a base ela tem um formato hexagonal, ou seja, 6 lados, tá? Hexa vem de 6. Irregular, quer dizer que todos os lados do hexágono, ou ainda arestas desse prisma, medem a mesma coisa, ou seja, 10 centímetros. Então, aqui é 10, ó. Aqui também é 10, aqui também é 10, aqui também e também. 6 lados, cada lado medindo 10 centímetros, ou 6 arestas, como queira. E a altura, voltando ao enunciado aqui, ó, a altura mede 30 centímetros. Então, a gente tem aqui 30 centímetros de altura. É dito ainda que serão necessários 20% a mais de papelão em virtude dos vincos, ou seja, além do papelão gasto para fazer essa base, essa aqui de cima e toda essa região lateral, a gente ainda vai ter 20% a mais que vão ser utilizados para esses vincos, que aqui a gente vê em cima, embaixo também tem, tá? Tem mais algum aqui na lateral, enfim. Pronto. E aí, é dado ainda que raiz de 3 é 1,7, é um valor aproximado, claro, e nossa missão é determinar, então, a quantidade de material necessário, tá? Determina a quantidade de material necessário para 500 embalagens. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos calcular quanto de material vai ser necessário para uma embalagem, tá certo? Depois multiplicamos por 500. Mas, como nas outras vezes, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, tenta fazer, tá? Depois volta aí para ver se sua resposta bateu com a minha e se a estratégia utilizada foi a mesma. Vou começar então a minha resolução. O nosso prisma, ele pode ser assim decomposto. Ele vai ter na parte de cima essa tampa, que é um hexágono regular, tá? Aqui no meu desenho, como é a mão livre, aí eu não estou me preocupando em realmente fazer todos os lados de mesmo tamanho, mas já disse isso em outras oportunidades, a gente não deve se guiar exatamente pela figura, e sim pelo que está no enunciado. Então, essa parte, esse hexágono representa aqui em cima, esse outro hexágono, a parte de baixo, ok? Já que um prisma tem exatamente isso, ó, aqui em cima e aqui embaixo são dois polígonos congruentes, certo? E a parte lateral dele é formada por 6 retângulos, em que cada retângulo tem 10 aqui de base e 30, tá, de altura. Ok? Vou fazer aqui só um rascunho das outras 5 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Só um esboço. Então é isso, vamos calcular quanto de área, né, tem esse esboço aí que eu fiz. Bom, a região lateral, vou chamar assim de área lateral, é bem fácil de calcular. É só a gente fazer 6 vezes a área de um retângulo desse, ok? 1, 2, 3 e por trás dele tem outros 3, por isso 6. Cada lado do hexágono gera um retângulo desse aqui, certo?
Por isso, são 6 retângulos. Então, 6 vezes a área de um desses retângulos. E aí vai ficar 6 vezes a área do retângulo, base vezes altura. 10 vezes 30. Certo? 10 vezes 30 dá 300. 6 vezes 300 dá 1.800 centímetros quadrados. Tá? Já que a gente está falando aqui de 10 centímetros, 1.800 centímetros quadrados. Bom, agora vamos fazer a área da base e aí vamos multiplicar por 2, tá? A área da base eu vou multiplicar por 2 porque são duas bases, tá certo? Essa aqui de baixo e essa aqui de cima. Não confunda quando a gente calcular o volume, que é só a área da base vezes a altura. Aqui eu estou calculando a área para a gente fazer essa figura aí com papelão, tá? Então a gente está falando de área. Bom, então a área da base, já disse aqui, são duas, né? E a base é um hexágono regular, tá certo? E a gente já viu em aulas passadas que um hexágono regular eu posso decompor ele em 6 triângulos congruentes e equiláteros, tá certo? Então vai ser, vou botar aqui a área da base, né? Vai ser 2 vezes a área do hexágono e aí vai ficar 2 vezes, esse 2 está aqui repetido, e agora a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ok? E aí vamos relembrar que a gente tem uma formulazinha para calcular a área do triângulo equilátero. Já vou fazer aqui 12, tá? Vezes a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se você não sabe por que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, você pode me pedir nos comentários e eu faço uma videoaula mostrando isso, tá certo? Aí, gente, eu vou trocar esse L pela medida aqui, ó, do lado de um triângulozinho desse, certo? Então, esse L aqui vai ser 10, ok? E aí, vamos às contas. A gente vai ficar, então, aqui... Já vou dividir esse 12 por esse 4. 12 dividido por 4 dá 3, certo? 10 ao quadrado dá 100. E esse raiz de 3, o enunciado nos deu, aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Que é 1,7. Então, no lugar de raiz de 3, 1,7. E aí a gente vai ter, então, que é 3... Vou repetir aqui o 3, e 100 vezes 1,7 dá 170, certo? Então, a gente chega, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 7, 21, sobe 2, 510. 510 centímetros quadrados. Então, a gente precisa de 1.800 centímetros quadrados para fazer a parte lateral e de 510 centímetros quadrados para fazer a parte de baixo e a parte de cima, tá? Eu vou chamar aqui a área das duas bases, fica melhor, né? Ok? Muito bem. Então, no total, a gente precisa... No total, a gente vai precisar de 1.800 mais 510. 2.310, ok? 2.310 centímetros quadrados de papelão para fazer uma embalagem. Detalhe, ainda tem os 20% aqui, né? Não vamos esquecer. A gente vai precisar de 20% a mais para poder fazer os vincos. Então, vamos fazer o seguinte. Esse é o total de material do prisma, para fazer a área do prisma. E aí eu vou acrescentar aqui mais 20%. Vou fazer o seguinte, esse 20% eu vou acrescentar assim, ó. 10% de 2.310 é 231, tá? Mais outros 10%, 231 de novo. E aí, agora sim, eu vou ter 2, 7, 7 de novo, 2.
2.772 centímetros quadrados, já acrescidos os 20%. E por fim, eu ainda preciso multiplicar isso por 500, né? Porque lembra que eu vou precisar de 500 dessas embalagens? E aí, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 14, 1, 15. 1 de novo. Perdão, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35. E 1, 36. Caramba, quase errava, né? Essa continha. 3. 35 com 3, 38. 3 de novo. 10, 13. Ok? E aí desce esses dois zeros aqui, ó. E a gente vai precisar de tudo isso de centímetros quadrados. Se a questão pedisse em metros quadrados, aí a gente bastava contar aqui quatro casas decimais, e aí nós teríamos 138,6 metros quadrados de material. Também, se você não souber fazer conversão de centímetro quadrado para metro quadrado, você pode me pedir aí nos comentários que eu gravo uma videoaula explicando isso, ok? Gente, é isso. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.